Cinderela, Uttarabhadrapada e o tempo invisível da transformação. Cinderela começa onde quase ninguém quer olhar. No chão da casa, entre cinzas, restos e tarefas que não recebem nome. Esse lugar não é apenas físico, é estrutural. É o fundo da hierarquia, o ponto onde tudo é sustentado, mas nada é reconhecido. Ali não existe pressa, não existe escolha, apenas a permanência silenciosa de quem carrega mais peso do que visibilidade. Esse é o território de Uttarabhadrapada. O lugar simbólico do fim das coisas, do que sobra depois que algo já foi queimado. As cinzas não são o começo de nada, são o que resta quando uma forma antiga já não existe mais. E é também o domínio de Ayir Budnia, a força que habita as profundezas, onde a pressão é maior e o mundo não olha. Nada ali é leve, nada ali é romântico, é apenas real. Cinderela sustenta a casa, mas não participa da vida que ajuda a manter. Trabalha mais, recebe menos e não é vista como uma possibilidade. Não porque lhe falte valor, mas porque a estrutura já decidiu o lugar que ela ocupa. Saturno aparece aqui não como castigo, mas como realidade social. Quem sustenta o sistema raramente se beneficia dele. O peso não garante poder, apenas responsabilidade. A invisibilidade não nasce da falta de virtude, mas da falta de acesso. Cinderela não domina os códigos, a aparência, a linguagem do mundo que decide quem pertence e quem não pertence. Assim como em histórias modernas, como as que vemos em Bridgerton, na sua quarta temporada, ou no terceiro livro, escrito pela Julia Quinn, quem nasce fora do centro aprende tarde sob vigilância constante e erra pagando mais caro. O mundo não é neutro, ele seleciona. Quando a possibilidade de mudança surge, ela não vem como libertação, vem como exigência para atravessar outro espaço. Cinderela precisa se adaptar, aprender a se mover, a falar, a se conter. Cada gesto passa a ser medido, cada silêncio interpretado. A transformação aqui não é suave, é pressão, e a compressão típica das profundezas de Ayir Budnia, onde nada emerge sem custo. Há um tempo em que esperar não é desistir, é compreender. Compreender que sair antes da hora quebra, que forçar a colheita destrói o fruto. Saturno não pede resignação, pede tempo. A espera não é romântica, é estratégica. Uttarabhadrapada não acelera processos. Ele encerra ciclos quando estão prontos para acabar. E é então que surge a fada madrinha. Não no começo, não como salvação, mas quando algo já amadureceu por dentro. Ela não cria uma nova Cinderela, apenas amplia as possibilidades do que já existe, abre uma brecha, oferece proteção temporária. Age como a compaixão da vida quando a estrutura interna já foi construída.
Nada ali é definitivo, tudo tem prazo. A ajuda não substitui o caminho, apenas o torna possível. O baile não é o final feliz, é a falha momentânea da estrutura. Por algumas horas a hierarquia se embaralha e a aparência muda. O olhar social se desloca. Esses momentos existem na vida real. São raros, instáveis e breves, mas suficientes para revelar que outra posição é possível. Quando o encanto acaba, Cinderela retorna às cinzas. E esse é o ponto de maior pressão. Agora ela sabe que existe outro mundo, mas ainda não pertence a ele. Esse é o território mais delicado de Uttarabhadrapada, quando a forma antiga já morreu, mas a nova ainda não se consolidou. Um espaço entre mundos, entre identidades, entre versões de si. É aqui que muitos desistem. O sapato surge não como fantasia, mas como medida. Saturno mede, Saturno ajusta. Ele não escolhe a mais bela, nem a mais esforçada. Escolhe quem realmente cabe quando a magia termina. Quando o processo se completa, não há mais adaptação forçada, o encaixe acontece. Cinderela não é uma história sobre sorte. E Bridgerton, de Julia Quinn, não é apenas sobre romance. São narrativas sobre desigualdade, pressão, adaptação e tempo. Sobre atravessar estruturas que não foram feitas para você. Sobre o custo de sair da margem. E sobre o momento em que a vida, finalmente, não recompensa por pena, mas reconhece por coerência. Uttarabhadrapada não promete conforto. Saturno não promete atalhos. A Irbúrnia não trabalha à vista, mas juntos eles descrevem um processo que não falha, aquilo que suporta o peso do invisível, no tempo certo, encontra forma. Mas por que essa história termina em amor? À primeira vista, parece estranho que um processo tão duro, tão estrutural, termine em uma história de amor. Mas isso não acontece por acaso. O amor nessas narrativas não parece como romance idealizado. Ele aparece como mediação social. Cinderela não encontra apenas alguém. Ela encontra um lugar. O vínculo amoroso surge como o ponto em que o mundo passa a reconhecê-la de outra forma. Não porque ela se tornou mais digna, mas porque agora existe uma ponta. Alguém que legitima sua presença em um espaço onde antes ela não podia entrar. Essas histórias não falam de amor como um sentimento privado, falam de amor como passagem. Em estruturas rígidas, o amor é um dos poucos meios simbólicos capazes de atravessar classes, hierarquias e códigos. Ele funciona como linguagem universal, onde mérito, origem e aparência costumam falhar. Por isso, ele aparece no final do processo, e não no começo. Antes do amor é preciso existir. Antes de existir, é preciso suportar. O amor vem quando o tempo se completa, porque ele não pode sustentar o peso do processo. Ele não forma estrutura, ele só atravessa. É por isso que nessas narrativas o amor nunca salva ninguém das cinzas. Ele aparece depois que a travessia já aconteceu por dentro. Quando o amor surge, Cinderela já não é a mesma, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido isso completamente. Há também outro ponto, mais sutil. O amor funciona como espelho. Ele reconhece algo que a estrutura não reconhecia. Ele vê o que estava invisível. E esse olhar não é neutro. Ele reorganiza o mundo ao redor. A escolha amorosa desloca hierarquias, questiona lugares fixos e expõe o que parecia natural.
Por isso essas histórias precisam terminar assim. Não porque toda transformação leve ao romance, mas porque o amor é o símbolo mais acessível de reconhecimento público e a forma mais direta de dizer agora você pertence. Mas isso não significa que o processo sempre se manifeste como uma história romântica na vida real. Às vezes, o amor aparece como um encontro que muda tudo, uma aliança inesperada, um convite, uma oportunidade que reconhece o que foi construído em silêncio. O arquétipo é o mesmo, o meio muda. Essas narrativas continuam sendo contadas porque elas não prometem felicidade sentimental. Elas prometem sentido. Mostram que, quando um ciclo profundo se encerra, a vida precisa de uma linguagem para dizer: o lugar mudou. E o amor é a linguagem mais compreensível para isso. Não porque seja leve, mas porque atravessa.